Então, bom dia a todos. Vocês estão vendo mais um Anúncio da Manhã com a Sala 3. Eu sou sua apresentadora Melanie. E a Mariana. Hoje vamos comentar sobre os avanços tecnológicos automotivos. Vamos chamar meu amigo para explicar um pouco melhor sobre essa indústria. Bom dia, eu sou o Diogo e eu vim falar sobre importações de veículos e automóveis. Nos anos 90, a importação de veículos volta a ser estimulada abrindo o mercado brasileiro. A indústria automobilística, automotiva ou automóvel é a indústria envolvida com o projeto, desenvolvimento, fabricação, publicidade e a venda de veículos automóveis. A indústria automóvel produz automóveis para auxiliar no deslocamento ou transporte da população de bens ou serviços. O automóvel hoje representa para muitos um símbolo. Em teoria, as pessoas optam por veículos por necessidade. Porém, a indústria automóvel já percebeu que os veículos poderiam ter maior ou menor procura em função de sua aparência. Um automóvel pode transmitir uma ideia de como seu dono é ou de como ele gostaria de ser. Muito obrigada, Diogo. Agora nós vamos com nossa repórter Sofia para fazer uma pequena visita ao passado. Imagine só dar o seu rolezinho nesse frio com o seu carro e sem ar-condicionado. Então, muitas pessoas de antigamente tiveram que passar por isso, o frio. Então, agora nós iremos ver o que esse carrinho teve que passar para chegar na evolução que ele está hoje em dia. Existiu uma grande evolução dos carros até chegarem ao nível que estão hoje em dia. Um dos primeiros carros foi Oldsmobile Modelo 6C, de 1904. É considerado o primeiro automóvel produzido em massa. Era um modelo simplório, tinha capacidade para 2 passageiros e era vendido por $650. Ele teve vários modelos, o modelo 6C, o modelo B, o modelo F e o modelo R. O seguinte carro se chama Silver Ghost, de 1911. As tecnologias foram se aprimorando e se desenvolvendo a partir do motor de válvula lateral, com 6 cilindros, assim sendo mais potentes e dando origem a outros motores de mesma categoria na época. Foi um dos carros mais luxuosos e chiques da época e com belos assentos de couros e foi um carro com capacidade de até 6 pessoas, diferente do último que só tinha lugar para 2. O primeiro carro a ser usado como modelo de táxi foi o Ford Modelo T de 1927. Ele também foi usado na Primeira Guerra Mundial, como ambulância e correspondeu nas condições mais adversas. Ele foi um dos carros mais famosos e mais comprados, com mais de 15 milhões de cópias. E com concorrência com a Ford, havia os Packard Deluxe A, o sedã limousine de 1932. Os automóveis Packard introduziram uma série de inovações em seus projetos, incluindo o volante moderno, e um ano depois, a primeira produção de motor 12 cilindros, já que até 1903, todos eles tinham um motor monocilíndrico. Além disso, havia mais assentos e espaço. Os primeiros carros a saírem do padrão foram o Dodge D11 Luxury Liner, 4 portas sedã, de 1939. Ele foi um dos primeiros carros que mudaram a aparência. O que antes os carros eram mais chapados, agora eles já tentaram criar formas circulares para os carros. Ao invés de serem retos, eles agora têm um formato que chama atenção, e esse carro foi usado para corridas por ser potente. Agora nossos motoristas não passariam calor ou frio nos carros, pois no carro Nash Ambassador, de 1942, finalmente chegaram o ar-condicionado e um ótimo porta-malas, e também eram muito bons em corridas. E agora um pouco sobre o carro Mercedes-Benz 300 SL de 1955. O que chamava atenção nesse carro eram suas portas que abriam em forma de gaivota, e ele vinha com rádio e ar-condicionado, porém apenas 2 pessoas podiam entrar no carro. Foi um dos carros que mudou a forma de pensar sobre portas, pois a mesma abriam para cima. Ele era um carro considerado muito luxuoso e de estilo. O Cadillac Fleetwood 60 Special de 1960 fugia um pouco dos padrões. Ele era um carro de porte grande que cabiam 6 pessoas, parecendo uma limousine. Ele tinha um motor de 3 marchas, um porta-malas enorme e um motor até que simples. O que surpreende nesse carro é o seu tamanho em relação ao chão. Ele era considerado rebaixado e quase raspava no chão. Ele também era considerado um carro de luxo. Obrigada, Matheus e Sofia. Agora continuamos com a evolução.
A evolução da indústria automotiva não começou de uma hora para outra. O setor automotivo passou por 3 grandes estágios evolucionários. Tudo começou no século XX, com a criação e a constituição do mercado automotivo. Obrigada, agora ficamos com mais uns vídeos por aqui. Como começou a evolução das linhas de montagem no setor automotivo? A indústria era totalmente integrada aos seus fornecedores, que fabricavam as peças em um contexto de produção em massa com pouca tecnologia embarcada. Esse foi considerado o primeiro estágio da evolução da indústria. Em seguida, surgiu o estágio 2.0. Aí apareceram os grandes fabricantes e fornecedores que atuam em um mercado com dezenas de variáveis e produtos melhores e mais rápidos que na geração anterior. Já o estágio 3.0, que é o que vivemos agora, onde fornecedores e fabricantes de diversos lugares do mundo já têm um campo de atuação global conectado, com penetração mundial dos seus produtos. No entanto, o que vem na sequência é a chamada Indústria Automotiva 4.0, que trabalha a conversão entre 3 mercados presentes, o automotivo, de telecomunicações e o digital. Como os carros evoluíram nos últimos anos? O primeiro automóvel conta-se que foi o primeiro automóvel a vapor, que surgiu em 1672 e foi construído por Ferdinand Verbiest, que era membro de uma missão jesuíta na China. O veículo era como se fosse um brinquedo, fabricado pelo imperador chinês. No entanto, quem foi o precursor dos automóveis modernos foi o engenheiro mecânico alemão Carl Friedrich Benz, em 1886. Vamos acompanhar o primeiro veículo a pilha de combustível. Em 2008, a Honda foi a pioneira a comercializar um veículo a pilha de combustível, o FCX Clarity, no Japão. Hoje em dia, todos os grandes fabricantes de automóveis têm veículos a pilha de combustível. Os automóveis elétricos. Talvez você não saiba, mas os veículos elétricos são os mais antigos. No início da evolução da indústria automotiva, eles concorriam com os carros a vapor e a gasolina. No entanto, entre 1832 e 1839, o escocês Robert Anderson criou o primeiro carro elétrico. Os combustíveis fósseis baratos, a autonomia e o tempo de recarga das baterias deixaram esse automóvel de lado. Nossos repórteres vão falar sobre as tendências tecnológicas para o setor automotivo. Boa tarde, sou o repórter Pedro Henrique Mazur, vou falar sobre relação automotiva com o meio ambiente e economia. Por conta da pandemia, acabou gerando grande impacto econômico no setor automotivo, como queda nas vendas, fábricas paradas, efeito dominó, entre outros. Mas não apaga o objetivo futuro de se recuperar desses danos e melhorar. As consequências geradas pela crise econômica, desemprego ou atraso tecnológico ainda seguirão por muitos anos. Mas, enquanto isso, as adaptações necessárias para essa fase estão surgindo, como aumento no varejo digital, car sharing, combustíveis alternativos, automação, conectividade, entre outros. Futuramente, com as tecnologias previstas, poderá ajudar todos com suas acessibilidades de manutenção econômica. A ausência de uma destinação adequada a esses resíduos causa diversos problemas, como esgotamento de aterros sanitários, obstruição de elementos do sistema de drenagem urbana, contaminação de água subterrânea, entre outros. São visados alguns objetivos futuros, como aumentar o número de carros limpos no mercado, ampliar o uso de biocombustível na cidade, inserir combustível limpo em 85% da frota automobilística local até 2030, empregar veículos limpos em 100% da frota de transporte público até 2025, realizar a coleta de lixo com frota total de veículos limpos até 2020. Impactos socioambientais que precisam ser mudados. Emissão de gases de efeito estufa, relação peso-carga, espaço ocupado. Boa tarde, sou o repórter Pedro Henrique Mazur, vou falar sobre tecnologia automotiva na segurança. A tecnologia automotiva evolui muito a cada ano. A cada ano que passa, os carros ficam cada vez mais tecnológicos, mas eles também ficam cada vez mais seguros. Graças à evolução da tecnologia automotiva, hoje em dia existem muitos itens de segurança nos carros, assim também prolongando a vida útil de um automóvel. Há alguns anos atrás, eram poucos itens de segurança nos carros, sendo eles o cinto de segurança e o airbag. O airbag é um tipo de bolsa de ar que fica dentro do painel dos carros. Quando é identificada alguma colisão, essa bolsa de ar sai para fora, se amortecendo qualquer pancada do passageiro e motorista. Há alguns anos atrás, ele não era um item obrigatório, e só tinha dois, um para o passageiro e outro para o motorista.
Hoje em dia, o airbag é obrigatório e tem carros com até mesmo 7 airbags. Outro item de segurança comum é o piloto automático, que é um sistema que mantém um carro numa velocidade máxima determinada. Outro item também muito comum é o sensor de estacionamento. Eles auxiliam na hora de estacionar. Quando o carro está próximo de colidir em algum objeto, ele começa a apitar, assim evitando muitos acidentes. Outros itens de segurança são câmera de ré, piloto automático, adaptativo, ACC, start-stop, etc. Esses são alguns dos itens de segurança dos carros atuais. Existem muito mais itens. A cada ano que passa, a tecnologia fica ainda mais avançada e os meios de segurança também, contribuindo para a maior segurança e bem-estar do motorista e do passageiro do carro, e também contribuindo com o meio ambiente. Relação automotiva com o meio ambiente e economia. Por conta da pandemia, acabou gerando um grande impacto econômico no setor automotivo, como a queda nas vendas, fábricas paradas e até mesmo o efeito dominó e outros problemas. Mas não se apaga o objetivo futuro de se recuperar esses danos e melhorar. As consequências pela crise econômica gerou muito desemprego ou até o atraso tecnológico, ainda surgirão por muitos anos. Enquanto isso, as adaptações necessárias para essa fase estão surgindo como aumento do varejo digital, também chamado de car sharing, combustíveis alternativos, automoção, conectividade, entre outros. Futuramente, as tecnologias previstas poderão ajudar todas as suas acessibilidades e manutenções. E isso pode impactar muito na economia, melhorando a economia. A ausência de uma destinação adequada a esses resíduos causa diversos problemas, como o esgotamento de aterros sanitários e obstrução de elementos do sistema de drenagem urbana. E isso pode acabar ocorrendo a contaminação de águas subterrâneas, o que é muito ruim para o nosso planeta, entre outros fatores. São visados bastante alguns objetivos, e são objetivos futuros que a gente pode fazer, como aumentar o número de carros limpos no mercado, com combustíveis mais limpos, ampliar o uso de biocombustíveis na cidade, inserir combustível limpo em 85% da frota automobilística, local mesmo, da cidade, até 2030. Empregar veículos limpos em 100% da frota de transportes públicos em até 2025, ou seja, todos os transportes públicos limpos. Realizar a coleta de lixo com frota total de veículos limpos até 2020, o que eu não sei se realmente aconteceu. Impactos socioambientais que precisam ser mudados seriam as emissões de gases poluentes que alteram o efeito estufa, a relação de peso e carga, e também acaba sendo um espaço ocupado muito grande. Há algum tempo já fazemos a reutilização de algumas peças automotivas. Hoje, vemos cada vez mais o aumento da prática de reciclagem. Isso está propenso a aumentar no futuro. Há algumas propostas como fabricar automóveis totalmente reciclados, ou pelo menos mais da metade do processo de fabricação que seja reciclado. Alguns projetos já foram até feitos. Mas, há pouco tempo, um projeto inusitado vindo de alunos de uma faculdade de tecnologia da Holanda chamou uma grande atenção. Chamado de Luca pelos estudantes, foi apresentado em um evento que aconteceu de forma online e ganhou sua grande atenção por ser totalmente feito de plástico reciclado. As tendências tecnológicas estão cada vez mais perto de diversos mercados. Com o automotivo não seria diferente. Podemos perceber um aumento gradativo de carros em circulação. Isso é uma boa oportunidade para a expansão e a evolução do setor, ainda mais nesse mundo digital que vivemos. É com você, Ricardo. Autonomia, eletricidade e conectividade, nosso futuro. De cara, já te indicaremos o que iremos abordar nos tópicos.
Sim, as tendências estão orbitando entre autonomia, eletricidade, conectividade máxima dos automóveis, por isso que abaixo iremos explicar melhor sobre cada um. Vamos lá? Carros independentes estão cada vez mais em foco. Os conhecidos carros autônomos ou robóticos estão vindo com mais novidades e tecnologias especializadas no sistema autônomo nível 3. Isso significa que ele não necessita de monitoramento constante para fazer o trajeto até o condutor manual. Isso afeta diretamente a rotina das pessoas, pois possibilitam a otimização de tempo do condutor, evita acidentes e beneficia a mobilidade urbana. Energia elétrica, o biocombustível do futuro. Nessa tendência de sustentabilidade, a eletricidade como combustível veio com força. A energia elétrica é conhecida como o combustível mais limpo que os tradicionais álcool e gasolina. Conforme o mercado muda, o preço dos carros elétricos diminui, além do fato da autonomia ficar ainda maior. As estimativas para os anos seguintes são positivas, pois os consumidores estão mais conscientes e preocupados com o impacto ambiental. Conectividade automobilística. Nossos objetivos estão cada vez mais conectados, desde geladeiras, relógios, roupas ou até carros. A previsão para os próximos anos é que os automóveis sejam capazes de gerar sua conexão própria sem fio. Ela permitirá que a perfeita comunicação entre veículos por Wi-Fi. Sabe que aqueles aplicativos que nos auxiliam a bordo, pois eles não serão tão necessários, pois os próprios carros poderão definir rotas e nos informar quando o trajeto escolhido, tudo através dos seus próprios dados. Leveza é um grande trunfo. Lembra que acima comentamos sobre a sustentabilidade no uso de combustíveis? Ela também é lembrada nesse item. O peso do carro também é uma preocupação. A redução do mesmo é importante, pois permite usar menos combustível e emitir menos gases de estufa. Nos anos seguintes, veremos o aumento no uso de materiais como alumínio, aço de alta resistência e plástico reforçado com fibra de carbono. E aí, o que você achou desta ideia? Gostou dela? O Pedro vai nos contar um pouco sobre os desafios que a indústria automotiva enfrenta. A indústria automotiva enfrenta os desafios para o desenvolvimento de veículos cada vez melhores no Brasil. A estabilidade cambial é um desses fatores que impactam diretamente o desenvolvimento. Todos os anos, o setor automotivo passa por transformações intensas e as montadoras, fabricantes de peças e comerciantes têm se desdobrado para vencer as dificuldades como altos impostos, falta de investimento em tecnologia e a falta de competitividade. Muitos desafios se colocam à frente nos próximos anos. Mas quais são esses desafios? Um dos desafios é superar a crise dos últimos anos. O mercado automotivo encerrou 2020 amargando o maior tombo em 5 anos. Porém, com o pico em 12 meses apresentado em dezembro, as vendas de veículos novos no país acabaram sendo melhores do que o volume previsto pelas montadoras. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, o total emplacado no ano passado foi de 2,6 milhões de unidades, 26,2% abaixo das vendas de 2019. Trata-se de um recuo não observado desde 2015, quando a queda do setor, em meio à recessão brasileira, chegou a 26,6%. Superar um período de recessão não é uma tarefa fácil para qualquer setor da economia, como a indústria automotiva. No entanto, alguns especialistas acreditam em um cenário mais animador. O governo também deve melhorar os incentivos ao setor. Um dos sinais disso é o Rota 2030, programa governamental que define as regras para a produção de veículos no Brasil nos próximos 15 anos. Divididos em 3 períodos de 5 anos cada, o programa prevê quantos os fabricantes terão a investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. O objetivo é que, até 2022, as empresas usem 1,22% de seu faturamento e, em contrapartida, poderão abater 10,2% a 12% do valor de imposto de renda. O Rota 2030 também irá exigir maior eficiência genética, segurança veicular, além de estimular a criação de soluções de mobilidade, direção autônoma e capacitação profissional. Essas são as tendências do mercado que pode trazer um crescimento expressivo no mercado.
Outro desafio é a modernização dos processos produtivos. A necessidade de investimento em novas tecnologias e inovações também destaca no setor automotivo. Os avanços tecnológicos vêm acompanhados pelas mudanças no comportamento dos consumidores em relação aos produtos e serviços utilizados. Um dos exemplos é a constante mudança de conceitos de transporte, atualmente impactado por carros compartilhados. A indústria automotiva precisará saber lidar com essa nova realidade, atendendo às demandas do público. O consumidor de hoje já não se preocupa apenas com a locomoção, mas também com questões sociais, ambientais e a experiência oferecida pela marca. Assim, a tendência é que os veículos sejam cada vez menos poluentes e mais econômicos, compactos, conectados e autônomos. Dentro das fábricas, a automação industrial deve ser cada vez mais parte da rotina. Os processos de automação devem ser os meios pelos quais se atinge o desenvolvimento sustentável das indústrias. A engenharia de automação ganha, assim, cada vez mais importância para equilibrar o tripé social, econômico e ecológico, por meio de investimentos em tecnologias e recursos que automatizam os processos industriais. O investimento em fornecedores nacionais também é outro desafio. O mercado também precisa de mais fornecedores nacionais que desenvolvam tecnologia de ponta, o que não ocorre em todas as áreas ou com todas as peças. As montadoras ainda têm dificuldade para atuar de forma mais colaborativa no setor. A maioria das empresas ainda espera fazer inovação a partir de recursos e equipes próprias. A consequência é que, como os recursos financeiros são limitados, há um gargalo para inovar. Ainda é preciso entendimento sobre a importância de trabalhar com parcerias, criando um sistema de inovação para ganhar velocidade e alavancar o desenvolvimento de novas soluções. Lidar com os novos perfis de consumidores é outro desafio em meio à indústria automotiva. A maioria dos usuários brasileiros já usam a internet para pesquisar marcas e modelos de carros através dos smartphones. A tendência é que este número cresça e que todo o processo de compra seja feito digitalmente. Além de reduzir custos para o setor automotivo, essa transformação garante procedimentos mais ágeis e proporciona um relacionamento personalizado. Para isso, as empresas precisam investir em tecnologias que as conectem com seu público consumidor. Agora, nosso repórter vai entrevistar alguns trabalhadores desse setor. Oi pessoal, eu sou o Matheus Ribas, eu vim aqui entrevistar uma pessoa que trabalha na área. E a primeira pergunta, já vamos começar, qual que é o seu nome? Meu nome é Leandro. Oi, eu sou o Arthur e já vou estar entrevistando o Leandro Barbosa de Oliveira. Qual o nome da empresa que você trabalha? Eu trabalho na empresa Audi Volkswagen. E há quanto tempo você trabalhou nessa indústria? Na indústria automobilística, eu trabalho já faz mais de 20 anos. Né? Eu iniciei meu trabalho nesse setor na empresa Renault. Trabalhei 3 anos e 8 meses na Renault. E depois, devido a baixa produção, né, eles acabaram fechando turnos e acabou eu sendo dispensado. Né, eu trabalho na Audi Volkswagen há 16 anos e alguns meses, né? Agora no mês de junho, no dia 9, vai fazer 17 anos que eu trabalho na Audi Volkswagen. Como os automóveis eram feitos? Bom, sobre como eram feitos os automóveis, falando da indústria que eu trabalho, né, que se iniciou aqui a produção no ano de 1999, e já os produtos naquele tempo eram produzidos com bastante tecnologia, né, segurança, confiabilidade, né, então tem tudo isso a ver. Né, era uma produção que foi destinada a 2 modelos e após esse passar de tempo, né, foram produzidos vários outros modelos, tá? E todos com alta tecnologia. Qual a importância da tecnologia para o desenvolvimento dessa indústria? A respeito da tecnologia que é implantada hoje na indústria automobilística, é uma coisa essencial, né? Sem tecnologia hoje, nenhuma indústria sobrevive. Né? Então é de fundamental importância, né? Toda tecnologia, todo avanço tecnológico, nós trabalhamos nesse setor, percebemos realmente
ano após ano, grandes mudanças dentro da indústria automobilística em relação à tecnologia. E o mais importante é que é uma evolução que vem acontecendo para ficar, né? Ela não é uma evolução que vai parar num tempo e não tem mais para onde seguir, não. Dentro da indústria automobilística, a tecnologia é de fundamental importância e sem ela nenhuma indústria sobrevive, né? Aqui falando da nossa empresa, todos os produtos que fazemos ali hoje são produtos altamente destinados a mercados nacionais e internacionais, né? Por isso que a tecnologia que é implantada nesses produtos é uma tecnologia mundial, né? Hoje o produto que nós fabricamos aqui, nós mandamos esse produto para a Europa, para a África, para a América do Sul aqui, né? Para todos esses países, então é uma tecnologia mundial. E isso vai evoluindo com o passar do tempo. Hoje nós já falamos em indústria 4.0. A indústria 4.0 ela já foi implantada, né? E vai evoluindo cada vez mais. E quem acaba pagando um preço são a mão de obra, né, mais relacionada à produção. Porque quando a gente fala em indústria 4.0, ela vem realmente para tirar a produção, né, da mão de obra, né? Ou seja, o que nós fazíamos há 20 anos atrás com 10, 20 funcionários, hoje em dia um robô ele faz toda essa operação, né? Então, isso é o avanço, né? E a tendência, e empresas só vão sobreviver no mercado através dessas tecnologias, da evolução da tecnologia, né? E infelizmente, né? Por um lado é bom que para a empresa ela reduz muitos custos, mas por outro lado acaba influenciando muito na mão de obra, né? E quem acaba pagando o preço realmente essas pessoas que vão acabar perdendo emprego, né? Mas por outro lado é a tendência e não tem como fugir realmente dessa fase que a gente está vivendo agora, né? Que já foi implantada, mas que nós estamos passando por isso. Qual que é o seu nome? O meu nome é William Carlos da Silva, mas todo mundo me conhece pelo nome social que eu uso profissionalmente como Sr. Will. Qual o nome da empresa que você trabalha? Trabalho para o Colégio SESI Afonso Pena. É uma instituição de ensino ligada ao sistema FIEP. Eu trabalhei na indústria de automóveis por 5 anos, de 1999 até 2004. Como os automóveis eram feitos? Os automóveis eles eram produzidos em linha de produção, né? E essa linha de produção, no primeiro estágio, que a gente chamava de armação, que é onde se produz a carroceria do veículo, que se solda toda a estrutura do veículo e a carroceria, a linha era compartilhada, né? Então os dois veículos seguiam a mesma linha de produção. E boa parte dessa montagem ela era feita automatizada por robôs, né? E depois eles continuavam para a pintura, né? O set de pintura ele era isolado de toda a fábrica, né? Nem todo mundo tinha acesso à parte, né, da linha de produção da pintura, mas eles seguiam também em linha compartilhada. Quando eles saíam da pintura, aí eles tinham linhas divididas, né? Linhas de produção divididas. Aí cada tipo, modelo, acabava o Audi ia por uma linha e o Golf ia para outra linha, né? Eram produzidos apenas 2 modelos, o Audi A3 e o Golf, diversas versões, mas desses 2 modelos. Aí cada um tinha a sua linha de produção devido à grande diferença de peças, né, a ser montadas, né, em cada veículo. Mas eram feitos em linha de produção. Qual a importância da tecnologia para o desenvolvimento dessa indústria? A tecnologia foi fundamental, né? Foi e é ainda, né? É fundamental para o desenvolvimento da indústria. Se a gente pensar
que os carros, né, antes as primeiras linhas de produção eram todas manuais e tal, e demorava-se muito tempo para produzir um carro, né, para montar um carro por completo, e estava sujeitos às falhas humanas, né, a desgaste físico do funcionário depois de um dia inteiro trabalhando, acabar produzindo ali uma falha na montagem. Então o processo era lento e não tinha tanta qualidade assim. Então o que acontece? Vieram os robôs, né? Os robôs, eles não fazem toda a montagem, mas eles fazem a montagem das partes críticas. Por exemplo, é um robô que coloca o teto no carro. Colocar o teto no carro é um dos momentos mais críticos da montagem da carroceria, que se ficar 1 milímetro desalinhado, o carro já não rola bem. Então, precisa-se de uma precisão muito grande, né? E com a implementação da automatização disso, né, do robô fazendo isso, não só se garantiu essa qualidade, mas também se aumentou a produção, né? E coloca-se o teto com muita precisão e muito rápido. Então, a produtividade aumentou muito e a qualidade do produto que sai é bem significativa. Então, os processos, né, os recursos tecnológicos utilizados no caso da indústria automobilística foram fundamentais para a produção e depois no produto final também, né? Hoje os carros fazem muito mais coisas do que faziam antigamente. Então, é fundamental realmente a inserção da tecnologia para o desenvolvimento da indústria. Para finalizar, responderemos à proposta do desafio. O avanço tecnológico está totalmente ligado com o setor automovível. A tecnologia avança lado a lado com a evolução dos automóveis, tanto na parte interna como estética. O rádio, por exemplo, era um pequeno objeto onde o alto-falante era horrível. Hoje em dia é uma mini tela onde em qualquer lugar e o alto-falante é perfeito. Isso tudo envolvendo a tecnologia. Outro exemplo é o GPS, que foi inventado em 1960 e após 30 anos já estava presente em carros, influenciando muito a vida dos seus utilizadores. Obrigada a todos os envolvidos, espero que vocês possam ter um bom restante de dia e amanhã nós voltamos com mais News da Manhã com a Sala 3. Um bom dia a todos, tchau!